É o seguinte, a Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? Silêncio. Vai atrapalhar de novo. Continua acreditando nisso. E que se lasque. Eleitoras e aos eleitores brasileiros que estão encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, para que eles deem celeridade, efetividade e prioridade nas funções que exercem de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral, basicamente praticados neste processo em curso, e que sejam agressivos à cidadania, casos de violência da mais variada deformação, que se vem repetindo neste processo eleitoral e que afrontam até mesmo a nobilíssima atividade da política tão necessária. Política não é violência, é a superação da violência. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. Para alívio geral, há um gatilho que deve salvar o país do desastre de eleger outro psicopata ladrão para gerir desta vez o terceiro orçamento da República, o de São Paulo. A divisão da direita e a mediocridade do candidato de Bolsonaro em São Paulo mantém aberta a eleição mais disputada do país, o que equivale a dizer que tudo pode acontecer. Guilherme Boulos tem vantagem como a de ter o eleitorado mais convicto. 79% já dizem que estão decididos a votar nele. Nunes tem a máquina da prefeitura e 60% do tempo em televisão, e Marçal tem um exército de zumbis que só ouve e enxerga o que ele quer que ouça e veja. E Marçal já mostrou resiliência. Seu eleitorado não arreda o pé nem após ele mandar um capanga agredir alguém pelas costas. E o efeito cadeirada já se diluiu. Em um eventual segundo turno, Marçal e Nunes carregam um peso enorme, a rejeição, apesar de a de Nunes ser de apenas 21% diretamente. Em um segundo turno, o apoio já explícito de Bolsonaro pode lhe tirar as chances, pois a maioria dos paulistanos não vota em quem Bolsonaro apoiar. Marçal tem uma mega rejeição, a maior, mas já se sabe que ele é bom em jogadas surpreendentes. Tem chance de vitória? Incrivelmente tem. Mas mesmo se vencer, sua eleição deve terminar em nada. O nível exorbitante de criminalidade que o envolve vai garantir que, se vencer, não leva. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Pois bem, a divisão na direita é a melhor notícia que poderia acontecer em 2024, nessa eleição municipal. O Datafolha mostra o quadro embolado e a divisão do eleitorado de Bolsonaro entre Nunes e Marçal permite que só um deles passe para o segundo turno, em tese. Não é claro que existe a possibilidade de os dois passarem para o segundo turno e não o Boulos, mas não é muito boa, porque o Marçal tem a maior rejeição, e inclusive entre as mulheres, e isso pesa muito na hora de disputar o voto. E o Nunes, ele está perdendo o eleitorado para o Marçal. Então, na reta final, a força do Nunes pode despencar. Então, aí a possibilidade de o eleitorado mais convicto do Boulos se fazer presente significa que ele vai com um dos dois. Existe a possibilidade de ser Marçal? Existe, e não é pequena. O soco do capanga dele no marqueteiro do Nunes e as outras confusões já foram precificados pelo eleitor, e quem está com ele não vai arredar o pé. Isso todos os politólogos, todas as pesquisas já mostraram. Cresce a parcela de eleitores que associam Bolsonaro a Nunes e não a Marçal. Isso é bom para o Nunes e para o segundo turno, mas é ruim no segundo turno, e você já vai ver por quê. O Marçal oscilou 4 pontos para cima nessa última pesquisa, mas entre as mulheres a situação dele é muito ruim, e as mulheres a gente sabe que se decidem mais na última hora. Então, realmente, para o Marçal, esse é um
bloqueio a sua aspiração de ir para o segundo turno. Mas o principal bloqueio ao Marçal está aqui. Ele enfrenta 162 processos e investigações criminais, tanto na esfera da justiça comum quanto na esfera eleitoral. E tudo isso vai cobrar um preço. O artigo 334 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, do Código Eleitoral, institui que é proibido ao candidato utilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Inclusive tem pena de detenção de 6 meses e 1 ano e cassação do registro da candidatura, se o responsável for candidato. Então aí é o que o Marçal está fazendo sem parar. Ele continua fazendo sem parar. Aqui você tem matérias, ligado a Marçal, o canal no Discord promove competições para divulgação de cortes. Ele continua fazendo a mesma coisa que está proibido. Além disso, a Polícia Federal avança inquérito contra ele por lavagem de dinheiro. Mas o fato é que a engrenagem da fábrica de cortes do Marçal ainda gira com venda de cursos e pacotes. Tudo isso é proibido. Além de tudo isso, a Justiça Eleitoral mandou a Polícia Federal abrir inquérito contra Marçal por calúnia a Boulos. É outro crime eleitoral grave. Ele sustentou até a última hora e continua sustentando uma farsa contra Boulos, acusando-o de uso de drogas. E a Justiça Eleitoral vai julgar isso, e a vitória dele, do Marçal, se ocorresse, seria anulada pouco depois da eleição. E isso você pode escrever aí o que eu estou falando para você, tá? Se o Marçal vencesse, não acredito que ele vá vencer, mas se ele vencesse a eleição em segundo turno, essa eleição dele seria anulada pela Justiça Eleitoral. No Datafolha eles estão embolados, então não dá para saber quem está na frente. Mas, na verdade, aqui no Datafolha, o Nunes está sempre em primeiro, o Boulos em segundo, o Marçal em terceiro. Mas tem a pesquisa que mais acertou em 2022, na eleição presidencial, e que acertou inclusive a eleição na Argentina, que é o Instituto Atlas Intel, que coloca o Boulos bem à frente de Nunes e Marçal. O Boulos com 28, o Nunes e Marçal com 20. E no segundo turno o Boulos empata com todo mundo, mas aí a rejeição ao bolsonarismo e ao Marçal é que entraria em campo. E esse instituto, que dá esse resultado diferente dos outros, é o que projetou a vitória do Milei na Argentina, com 52 votos na eleição, e que acertou no primeiro turno. Foi o único instituto de renome que acertou no primeiro turno em 2022, quando o Bolsonaro passou para o segundo turno com uma votação maior do que se pensava. Bom, o fato é que a rejeição do Marçal é um grande bloqueio para a eleição, uma grande dificuldade, é muito grande e está crescendo. E já o Nunes, ele tem o peso da rejeição ao Bolsonaro em São Paulo. Você vê aqui, 63% dos eleitores de São Paulo não votam em quem o Bolsonaro apoiar. Isso vai ser usado pelo Boulos no segundo turno. Mas a questão é a seguinte, veja, o Bolsonaro inclusive ele disse que não acredita que o Nunes está na frente, tá? Então pode estar havendo uma manipulação para colocar, porque é um ponto a mais, 2 pontos a mais, está dentro da margem de erro. Nessa margem de erro, os institutos de pesquisa de direita, como o Datafolha, sempre fizeram essa jogada. Então pode ser que o Boulos seja o primeiro, como está no Atlas Intel, e com uma dianteira boa. Seja como for, o Nunes, o Marçal, se vencer essa eleição, ele não leva. Bom, o governo prepara a campanha na TV e cartilha mirando viciados em bets. Isso vai ser muito bom para avisar a população pobre que vê na internet, vê na TV. Tem que fazer essa campanha forte na internet também. Eu mesmo conheço uma pessoa, um parente de uma amiga,
que gastou dinheiro da empresa, tem um cargo de vendedor de uma loja de variedades ali, ele roubou a empresa para poder jogar nessas bets, acreditando na promessa de que dá para ganhar dinheiro. E as Forças Armadas finalmente vão ajudar a democracia, vão ajudar a transportar as urnas e fazer a segurança no primeiro turno, porque a eleição está muito violenta esse ano. O governo Lula prepara decreto para regular a violência policial no país. Não vai ser obrigatório, mas não vai ter dinheiro para governo estadual que não mandar suas polícias ser menos violentas. E o Gonê vai comandar a primeira cúpula de procuradores gerais dos países do G20. Essa é uma grande notícia. E uma coisa que dói muito é ver a Tabata Amaral apelando, porque ela é uma moça brilhante, deputada federal, tem uma carreira brilhante, e falar palavrão para lacrar a la Marçal deixa a gente triste, não só com ela, mas também com o Brasil, né? Porque o que é que faz o brasileiro gostar tanto de baixaria agora? E o Marçal processa o Datena pela cadeirada, pede 100 mil, provavelmente ele vai ganhar essa ação, né? Porque a cadeirada existiu mesmo. Dados do Banco Central indicam fraude com bets com foco no Bolsa Família. O cara está lá desesperado, passando fome, ganha o recurso do governo no Bolsa Família e fala: olha, possibilidade de aumentar esse pouquinho de dinheiro aqui é jogar. Então essa campanha do governo é muito bem-vinda. Prefeito de Porto Alegre inaugurou a rachadinha eleitoral. Ele está recebendo doação de 163 funcionários de confiança da prefeitura. Deve ser com o salário pago pelo governo. E a oposição poupa o PT e associa Campos, vai direto no Campos, o filho do ex-governador Eduardo Campos, que está bombando no Recife. O Recife e Pernambuco são o estado e a capital do país mais esquerdista do Brasil. Lá, extrema-direita e direita não colam. O povo nordestino, principalmente pernambucano, é de esquerda. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.